Por que Deus fez a árvore no meio do jardim do Éden, mesmo sabendo que o homem ia pecar? Se você quer entender melhor esse assunto, fique comigo e você terá uma resposta que vai te surpreender. Oi, meu nome é Joel Rodrigues e você é muito bem-vindo no canal Voz que Chama. Essa é uma pergunta bem interessante que eu tenho certeza que você já deve ter feito ou um dia vai fazer, ou ouviu alguém perguntar: por que Deus fez essa árvore? E fica assim uma pergunta: será que Deus armou para o homem cair? Será que Deus, o propósito de Deus é que Deus fizesse aquela árvore porque Deus sabia que o homem ia cair? E se Deus sabe, por que ele não intervém? Nós sabemos muito bem que Deus é onisciente, e ser um ser onisciente é saber o presente, passado e futuro. Se Deus conhece o futuro, se Deus é o Deus que criou a eternidade, e ele sabia que o homem ia cair, por que ele faz a árvore então? É uma pergunta bem interessante, e uma pergunta que você já deve ter feito ou ouviu alguém falar, como eu disse. Quando eu olho essa pergunta, nós entendemos que nessa questão aqui, e eu quero que você preste bem atenção nisso, Deus, ele não é um ser ruim. E a intenção de Deus, ou o propósito dele, não era que o homem caísse, mas era por amor ao homem, ele faz a árvore do conhecimento do bem e do mal e coloca bem no meio. Eu sei que você está fazendo essa pergunta: como? Como é que Deus arma isso e mesmo tanto tem amor para o homem e faz uma árvore no meio do jardim, sabendo que o homem ia pecar? Como que isso pode ser uma demonstração de amor? Calma, eu vou te explicar e você vai entender. Quando Deus coloca aquela árvore no meio do jardim, Deus sim sabia que o homem ia cair. Só que olha essa questão aqui de amor de Deus para o homem. Imagine a situação aqui que eu vou falar para você. Imagine que você tem um filho e você olha o seu filho e você tem a liberdade de tomar duas ações com o seu filho. A primeira ação é obrigar o seu filho a fazer a sua vontade, obrigar o seu filho a ficar na sua casa e fazer tudo aquilo que você quer. E a segunda ação é você ver o seu filho tomar por sua própria livre e espontânea vontade, tomar a decisão certa ou fazer aquilo que você quer. Qual que é a maior manifestação de amor? Você obrigar o seu filho a tomar a decisão certa? Eu disse aqui fazer a sua vontade, mas não era isso. É tomar a decisão certa. Fazer o seu filho, obrigar ele a tomar a decisão certa? Ou deixar ele por conta própria tomar a decisão certa? Deus amava tanto o homem que Deus faz assim: eu vou deixar ele tomar a decisão por conta dele, que ele me ama e quer ficar comigo. Ou melhor dizendo, Deus fala assim: vou deixar o homem tomar a decisão por conta própria, a ser fiel a mim. Deus ama tanto o homem que Deus fala assim: a decisão está em você, homem, e tomar a decisão. Deus preferia muito mais filhos que pensassem do que filhos que viessem ser robôs, que viessem tomar decisões programadas. Um robô, ele toma decisão programada. Deus falou assim: eu não quero robôs. Eu quero filhos que tenham livre-arbítrio. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi plantada no meio do jardim, era um sinal de livre-arbítrio, aonde o homem poderia escolher onde tomar ou não tomar, ser fiel ou não fiel. Mas aí vem uma pergunta. Deus disse que se o homem comesse, o homem ia morrer. E aí vem uma pergunta na nossa mente: por que o homem não morreu? Por que o homem não morreu? Eu vou te explicar. Se você prestar atenção na palavra morrer, vamos dar exemplo. Um homem e uma mulher que são casados. Quando eles são casados, quando um morre, porque no casamento diz assim: até que a morte os separe. Não é isso? Então, quando um morre, o que acontece na morte? Separação. O homem, ele morreu de fato, mas não fisicamente. Ele se separou de Deus. Por isso que Deus tira o homem do jardim do Éden, a separação. Isso era a morte que Deus está falando para Adão e Eva. E nós vamos ver muito bem isso no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que Jesus está na cruz do Calvário e ele diz: meu Deus, por que me desamparaste?
o homem era Deus, numa certa maneira, como Jesus ia morrer, se separando de Deus naquele momento, para depois, é claro, na ressurreição, se juntar com Deus novamente. Olha isso, quando Deus fala que o homem peca e ele há essa separação, era Deus dizendo, o que você fez haverá consequências, a separação. Só que olhe muito bem como Deus é um ser inteligente e ele estava preparado para tudo mesmo. Como eu disse para você, Deus é um ser onisciente e conhece tanto passado, presente e futuro. E ele já estava preparado para quando o homem cair. Deus, ele arriscou tudo, mesmo sabendo que o homem iria pecar. Tem um passarinho tocando aqui, ele quer aparecer no vídeo, mas tudo bem. Deus, sabendo que o homem iria pecar, mesmo Deus sabendo que o homem iria pecar, Deus arrisca tudo. Só que Deus tinha uma arma na manga. Ou melhor dizendo, arma não. Deus tinha uma carta na manga. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 16, que Deus olha para a mulher e diz assim para a mulher, da semente da mulher. Da semente da mulher. É maravilhoso isso. Da semente da mulher. E muitos pregam dizendo, viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E quando nós lemos o Novo Testamento, olha que interessante isso. O Novo Testamento, nós vamos lá em João capítulo 15, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. A videira é uma árvore. E a árvore vem de uma semente. Então a semente que Deus disse, a semente da mulher, viria aquele. Quem? Jesus de Nazaré. Que em João capítulo 15 disse, eu sou a videira verdadeira. E olha que maravilhoso. O homem, sim, pecou. Só que Jesus pagou o preço por homem. E Deus não foi pego desprevenido. Deus sabia o que estava fazendo. E por isso, já disse, da semente da mulher viria aquele. E Jesus vem, morre na cruz, traz para nós a salvação, mostrando para o inimigo que Deus nunca é pego desprevenido. Então, você entendeu por que Deus fez a árvore da vida? Olha o quanto Deus nos ama. E até hoje, Deus nos dá essa liberdade de escolher ser fiel a Ele ou não. Se você prestar atenção, nós encontramos várias situações que nos dá essa ação do livre-arbítrio. E aí, você escolhe ser fiel a Deus ou não? Escolhe amar Ele ou não? Você tem a escolha. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Se você gostou desse conteúdo, estamos trazendo conteúdo como esse, interessante, trazendo esclarecimento de pontos que muitas pessoas às vezes fica aquela pergunta. Deus te abençoe e muito obrigado.